Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio é um episódio que tem dois temas que não é muito comum no Tecnopolítica. Na verdade é sim. Nós vamos tratar do comum, do conceito de comum em uma sociedade de dados e ao mesmo tempo do comum e os direitos digitais. Para isso, ninguém melhor que dois diretores da Associação Procomum aqui no Brasil. Nós vamos conversar aqui com a Georgia Nicolau, que é, junto com o Rodrigo Savazone, fundadores e atuais diretores do Procomum, da associação que trabalha a ideia que os europeus, os anglo-saxões chamam de commons, né? E que tem condição de discutir esse tema conosco. Na verdade, Rodrigo Savazone me mandou uma mensagem dizendo assim: nós estamos querendo traduzir um texto de uma rede europeia pelo comum, né? Vou traduzir assim. E eu disse, pô, é legal, mas então também vamos fazer um episódio do Tecnopolítica, porque inclusive um texto dessa rede europeia pelo comum, né, desse Commons Network, tratava de que o digital, os direitos digitais chegaram ao topo por causa da pandemia. Então eu queria começar, Savazone ou Georgia ou Savazone, quem começa? Começa a explicar para a gente, para quem não está habituado, o que é o comum. Sérgio, obrigado pelo convite. Muito bacana poder estar aqui contigo. Minha vontade era de pedir para você responder isso, afinal de contas, você foi o editor do primeiro livro que tratou desse tema e dessa associação ainda nos idos de 2007. Mas eu queria perguntar para a Gio se ela não quer ela dar o pontapé inicial da conversa. Não, meu amor, pode ir. Você é o setorista do comum, pode começar. Bom, Sérgio, assim, a gente pode resumir, eu vou tentar ir direto ao ponto, né? Assim, esse conceito, ele tratado por vários autores e, consequentemente, ele tem, a gente poderia passar esse programa inteiro e outros mais, elaborando, inclusive, as divergentes visões do comum, né? Uma coisa que a gente, trabalhando no Instituto Procomum, e eu vou terminar um pouco trazendo como que a gente enxerga hoje isso para fazer o nosso trabalho, a gente tem espremido, né, um pouco esses trabalhos, esses textos, estudado e procurado compreender, e tem uma formulação muito legal, duas muito legais, que eu acho que ajudam a gente para começar essa conversa, né? Uma delas é que o comum, ele é um campo equidistante do Estado e do mercado. Portanto, é uma esfera que não está dentro daquilo que está sob domínio, digamos, do Estado e nem do mercado, e que se caracteriza por um diagrama, que a gente poderia assim dizer, que envolve um determinado bem comum, ou seja, um bem de usufruto de todos e de ninguém, quer dizer, que não tem, né, uma propriedade atribuída, com uma comunidade que faz uso desse bem e mais os protocolos, ou seja, as formas como essa comunidade entre si define para gerenciar esse bem. Gerenciar no sentido de usufruir ou proteger, ou os dois em geral, né? Então, essa ideia, ela vem, enfim, digamos, um marco importante dessa discussão é a discussão que começa, né, no final dos anos 60, quando é publicado um texto importantíssimo na revista Science, que é um texto, até hoje, altamente reproduzido e um texto que foi um dos mais citados da história da revista Science, o que é uma loucura, e esse que é a Tragédia dos Comuns, escrito pelo Garrett Hardin. A partir dele, quer dizer, uma atualização de um debate que já vinha antes, inclusive, não era propriamente novo, mas ali esse cara estabelece um statement, né? Ele coloca ali uma coisa no debate global, e logo depois, algum tempo depois, uma pesquisadora americana, estadunidense, chamada Elinor Ostrom, ela
junto com o Vincent Ostrom, o marido dela, eles se organizam num núcleo de pesquisa, né, na universidade que eles faziam parte, para tentar responder, para tentar mostrar que o que ele estava dizendo que era, né, a tragédia do comum não necessariamente se comprovava empiricamente. E disso se conformou todo um campo de pesquisa no mundo inteiro, com gente estudando, e num primeiro momento, essas pesquisas elas se deram muito ligadas à questão dos bens naturais, dos recursos naturais, ou dos bens tangíveis, né? Sim. Durante muito tempo. E, paralelamente, e já nos anos 90, a Ostrom ela sistematiza esses conhecimentos dela num livro chamado Governing the Commons, que infelizmente nunca foi traduzido para o português. E só depois de 2007 também, junto com a Charlotte Hess, ela vai falar sobre os bens comuns digitais, que vamos depois entender. Em paralelo a isso, tem mais dois campos que se estruturam também nesse debate. Um é em torno da questão do comum como um princípio político, que daí está lá naqueles 2 tomos, daquele tomo francês do Laval e do Dardot, né, que tentam sistematizar um pouco esse debate do comum como um princípio político contra o neoliberalismo, né? Então, sendo bem rápido aqui, mas isso também passa daí por uma discussão que envolve a política com o Michael Hart e o Tony Negri, que também escreveram sobre isso, e vários autores que estão mais ou menos dentro desse campo assim do comum como um vetor político, por assim dizer. E tem um terceiro nível, que é o nível que é, digamos, poderíamos chamar assim do direito de um certo novo liberalismo americano, que não necessariamente é um liberalismo, né, longe de ser um liberalismo econômico, mas é um campo de conhecimento que está ligado à discussão sobre a internet. Sim. Já no final dos anos 90, início dos anos 2000, que tem a ver com a internet como um comum, né, e a criatividade como um comum, que passa aí pelo Yochai Benkler, por outros autores, né? Lawrence Lessig e outros autores que também conformam aí uma linha de interpretação aí possível do tema. Enfim, tentei fazer só um resuminho mais rápido. Muito bem feito esse resumo. Mas continue. E só um ponto que daí, a segunda ideia, a força. Então, assim, o comum, como essa ideia, que espremendo tudo isso, a gente está falando de um bem que uma comunidade se auto-organiza e desenvolve suas regras para gerenciar, para proteger ou preservar ou usufruir, porque também nós estamos falando de usufrutos necessários, né? Quando a gente fala de água, nós precisamos de água, precisamos beber, nós precisamos usar para muita coisa, ao mesmo tempo a gente precisa proteger. E a segunda ideia, a força importante do comum, é que é uma frase que a gente também usa muito, né, no nosso debate, nas coisas, que não existe comum. Aliás, quem fez essa tradução foi Georgia Nicolau, sem comunhar, que é there's no commons without commoning. Quer dizer, não existe comum sem o ato de fazê-lo. Ou seja, então o comum, na verdade, também é esse processo de fazer o gerenciamento do bem. Ele não é simplesmente o bem, né? O comum, ele necessariamente ele é algo que se produz. Ele está o tempo todo sendo produzido, né? E produzido por aqueles que fazem o comum, que são os comuneiros, né? Então, there's no commons without commoning, ou seja, não tem comum sem comunhar, sem fazer o comum. Que também dá uma outra atribuição interessante para essa ideia, porque ela não é algo que está dado de antemão. Ela é algo bastante pragmático. Ela é uma coisa que acontece a partir de que há uma disposição de se olhar. E nós, no Procomum, temos tratado do comum como uma lente, né? Uma possibilidade de enxergar aquilo que acontece ao nosso redor. A gente diz o seguinte, quer dizer, você colocando a lente do comum, você consegue enxergar o comum. Porque o comum está presente nas nossas vidas o tempo inteiro, não é algo que nós estamos buscando alcançar. A gente tem, ao mesmo tempo, o comum disponível, muitas vezes, para ser afirmado na nossa existência e, muitas vezes, sendo sequestrado ao nosso lado e a gente não percebe porque a gente não tem essa lente para ver. E a gente tem trabalhado justamente para ajudar as pessoas a colocarem esses óculos diferentes para enxergar a realidade de uma outra maneira e, assim, agir nela de uma outra maneira. Georgia, quer dizer que para ter comum precisa ter participação, é isso?
Olha, primeiro, boa tarde, Sérgio Amadeu. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês dois, senhores. É o seguinte, assim, o Rodrigo ele é muito objetivo, você viu, né? Vou resumir. Eu vou resumir mesmo, tá? É real, agora é a verdade. Eu entendo, não é assim, não é só participar, tem uma coisa de ação. Então, o que o comum ele implica? Uma política que se faz, né? No sentido de que assim, é um conjunto de práticas coletivas e é um sistema social vivo e onde as pessoas endereçam problemas compartilhados de maneira auto-organizada. Então, por exemplo, uma praça não é um comum, necessariamente. Uma praça pode ser, por exemplo, um espaço estatal, né? Porque também tem muito essa confusão entre o que é público e o que é estatal. Então, uma praça pode ser do Estado, construída pelo Estado, então financiada pelo Estado. Mas ela passa a ser um comum a partir do momento que as pessoas passam a ocupar, dar sentido para aquilo, a partir de regras e usos orientados para endereçarem suas necessidades, seus problemas. Então, eu acho que tem muito uma coisa de o comum para mim e para nós, acho que na nossa prática, é uma política prefigurativa, uma política que se faz ao fazer, né? Então, ela indica um fazer político, uma ação, e ela indica interdependência e interconexão. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de associar isso a uma participação. Embora, claro, que seja, eu participo de um sistema social, então, portanto, estou aqui participando. Mas eu acho que a gente, sim, pelo menos aqui no Brasil, participação social ficou muito uma coisa relegada ao conselho que senta ali e tem uma horinha ali e delibera, mas não necessariamente é incorporada no fazer da gestão pública. Eu mesmo fui da gestão pública, então eu sei o que ninguém queria ir na reunião do conselho, né? Porque, enfim, tirava a gente do nosso trabalho, né? Não era que a gente era orientada ao trabalho do conselho, mas ao contrário. Então, mas eu acho que sim, com certeza é um sistema participativo, mas não do jeito que a gente passou a entender participação política nas formas da relação com o Estado. Eu diria isso. Interessante. Então, eu vou entrar já nas polêmicas, que eu acho que o interessante é, na hora que tem a controvérsia, como diz o Latour e tantos outros, é onde você chega mais longe, né? Por exemplo, uma rede peer-to-peer, par a par, que já foi o principal fluxo da internet. Se você olhar nos textos dessa rede europeia, essa rede europeia pelo comum, você vai ver que eles usam muito a questão do peer-to-peer. Só que o peer-to-peer, nessa questão, o peer-to-peer tecnológico, quando a gente usava para compartilhar arquivos, vídeos, som, músicas, tinham muitas pessoas que colocavam as músicas e a maioria das pessoas usufruía. Então, vocês estão questionando se isso é o comum? Quer dizer que o peer-to-peer não é uma prática do comum? Como é que vocês enquadram isso? Tem algumas camadas aí nessa resposta, né? Sim. Uma primeira delas é que a gente está falando sobre... Uma coisa legal dessa discussão que esse pessoal da Commons Network, né, essa rede pelo comum europeia, é que eles estão defendendo, né, esse é um documento que eles colocaram em discussão nos últimos anos para tentar discutir no âmbito da União Europeia o modelo regulatório para a internet no continente europeu, que nos últimos 10 anos se estruturou em torno da construção de um mercado comum europeu digital. Quer dizer, a grande premissa das políticas europeias que se estruturaram ao longo dos últimos anos era no sentido de facilitar a conformação desse mercado comum, que é um pouco o princípio da própria União Europeia, ou seja, e no mercado, por mercado ali a gente também está entendendo esse conceito de uma forma mais ampla do que simplesmente circulação de mercadorias. Por mercado você está se entendendo inclusive circulação de seres humanos, enfim, e outros espaços, né, de troca que acontecem nesse âmbito geopolítico. Mas nesse documento que eles colocam, né, que é buscando uma Europa colaborativa, ou compartilhadora, né, que é um pouco sentido, um dos itens que eles trabalham é descentralizar a infraestrutura. Uma das coisas que a gente está falando é que, quando a Georgia dá o exemplo da praça, Sim. ele é um exemplo interessante para a gente pensar o peer-to-peer. Se a praça for cercada,
Ou seja, se ela tiver grades, como alguns anos atrás começaram a acontecer em São Paulo, tipo a Praça Buenos Aires, que é chamada de Parque Buenos Aires, né, ali pertinho de onde foi feito o churrascão da gente diferenciado alguns anos atrás, né, na gloriosa Higienópolis, cujo nome já diz tudo. Se a praça ela é uma infraestrutura murada ou cercada, ela é muito menos propícia a ser utilizada e apropriada para um usufruto comum. Então, aquilo que o Jorge já disse, bom, porque alguém vai definir a entrada e a saída e os momentos em que você pode chegar ou não. Então, vamos supor, a regra não está colocada em discussão com o conjunto dos ocupantes. Tem ali um momento em que fecha-se o portão e ninguém pode entrar e quem estiver dentro também não pode sair. Nessa circunstância, você tem uma limitação à possibilidade de praticar o comum nesse contexto, certo? Ele tem regras que estão pré-estabelecidas e que dificultariam, por exemplo, se nós três resolvêssemos, por exemplo, fazer um sarau da madrugada junto com o pessoal que aconteceria às 11 horas da noite, sendo que as portas se fecham às 10. Né? Isso foi, por exemplo, deliberado pelo conjunto dos ocupantes que seria nesse horário e dessa maneira. Enfim, esse é um exemplo para tentar chegar no peer-to-peer. O peer-to-peer é uma infraestrutura tecnológica, no caso especificamente de protocolos, né, de troca de informação, que facilita a possibilidade da construção do comum. As comunidades que se estruturaram a partir disso, elas se desenhavam e se organizavam muitas vezes buscando criar relações que fossem relações cooperativas, colaborativas, utilizando-se dessa infraestrutura. Então a gente tinha lá, né, os seeders, né, os semeadores. Sim. Tínhamos os que faziam os caminhos das trilhas, né, para poder organizar blocos informacionais, trackers. E por assim, isso tudo, seeders, trackers, tudo foram camadas de criação coletiva, ou seja, de ação coletiva humana sobre essa infraestrutura propiciada que era o peer-to-peer. O peer-to-peer, como infraestrutura aberta e distribuída, ele hoje é um sistema que permite você fazer, por exemplo, broadcasting, que é basicamente como o Netflix venceu a guerra da distribuição de conteúdo digital. O que o Netflix faz para o balanceamento de carga dos seus servidores é baseado na tecnologia peer-to-peer. Só que é baseado numa tecnologia peer-to-peer de distribuição que está fechada dentro de um sistema proprietário que hoje ocupa ou faz com que a gente tenha a maior carga de banda consumida num planeta vinda por meio desse sistema e beleza. Então, nesse sentido, não tô, assim, a apropriação da infraestrutura, que é uma infraestrutura que propicia o comum, ou seja, ela é um bem que tem essa característica, digamos que, poderíamos dizer que, em alguma medida, é assim que eu enxergaria, Sérgio, e você pode me corrigir se eu estiver errado. Imagina. Porque, afinal de contas, você é o meu professor. A questão é, a gente poderia dizer que os protocolos peer-to-peer são um bem comum, mas não necessariamente eles são um comum nos termos que nós estamos trazendo aqui. Para ser um comum, eles precisam ser apropriados como tal. Ou seja, os usos e a ação coletiva precisa se dar a partir desses pressupostos. O que depois a gente vai poder voltar quando a gente for falar sobre a questão dos dados. Mas então, eu perguntaria aqui para vocês, mas veja bem, a Georgia falou da praça, você agora citou muito bem a questão do peer-to-peer, de uma apropriação e fechamento de uma tecnologia que nasceu para distribuir e para compartilhar. Olha que loucura, né? Mas existe possibilidade, Georgia, de ter no Estado práticas do comum? Porque você deu um exemplo de uma praça que não necessariamente é comum. Mas agora eu pergunto o oposto. Existe no Estado práticas do comum? Ou isso não é viável? Porque no mercado, só para terminar, já, até para vocês falarem, aí vocês continuam. Eu não acho, porque eu não gosto dessa colocação entre o mercado e o Estado. Vou até me explicar, até para vocês avançarem na reflexão. O mercado não tem nada de comum. O mercado é baseado em concentração. O mercado capitalista, eu não estou falando em tese, você pode falar o mercado finício, não sei. O mercado capitalista é de concentração.
O Estado, ele tem uma lógica de bem comum, pelo menos deveria ter, enquanto doutrina, que pode não se aplicar na realidade. Por isso que eu perguntei, existe comum no Estado, Jorge? Com certeza, a resposta curta é essa. Mas eu acho assim, Sérgio, só assim, o que eu acho, essa coisa do peer-to-peer, né, do fato de que algumas pessoas se beneficiam mais do que outras, né, tem toda essa discussão sobre o free rider, né, que a pessoa que tem uma diferença entre o que é totalmente aberto e sem regras, certo? Que assim, todo mundo tira o que quiser. E tem uma diferença, e a diferença entre o que você, um lugar onde você tem você tem acordos e protocolos. Mas, assim, nunca todo mundo vai igualmente participar, e eu nem acho que essa é a busca, veja, assim, necessariamente, entendeu? Eu acho que isso não existe, assim, assim, eu coloquei X, eu vou tirar X, até porque a troca, e aí acho que tem uma coisa de uma premissa, de onde a gente está olhando. Não se trata de uma troca de 1 para 1. Não é uma troca mediada pelo dinheiro, por exemplo, onde eu te dou X, você me devolve X, certo? Então, a gente está falando de muito mais um círculo, né? Ou a gente pode falar da economia circular, ou da economia solidária, ou uma economia do comum, ou a economia da dádiva. Quer dizer, a gente pode aí começar a falar de outras premissas sobre o que significam trocas, o que significa dar e receber, etc. Né? Então, acho que isso é uma coisa que é legal de pensar. Para desconstruir um pouco essa ideia que a gente tem do tipo, eu dou muito e não recebo, que também é uma lógica também construída socialmente, né? E a outra coisa sobre o Estado, eu acho assim, é muito possível você ter um Estado orientado ao comum, mas mais que isso, é muito possível que o Estado facilite construções orientadas para o comum. Então, mesmo a galera do Commons Network, eles estão fazendo aí eles estão trabalhando com o Estado, eles cooperam com o Estado, tanto o Estado federal dos Países Baixos, quanto a municipalidade de Amsterdã, para a construção. Né? E a gente tem alguns outros exemplos, as que a gente acompanha internacionalmente também, onde houve cooperação entre a sociedade civil e o Estado para a criação de protocolos e leis que facilitassem a gestão do comum. Então, vou falar aí uma palavrinha, a parceria estatal comum ou público comum, em vez de ser uma parceria público-privada, a gente faria uma parceria público-comum, né? É possível, e isso acontece, né? E é totalmente possível. Então, eu acredito, eu não acho assim, quando a gente fala do comum, assim, nunca é uma defesa de eliminação do Estado, porque bom, eu não sou nem anarquista, nem anarcocapitalista, né? Não é aí que eu me posiciono, eu acho que o Estado tem seu papel, mas que Estado é esse, a quem ele serve? E mais, como que a gente constrói o Estado a partir de uma coprodução política em vez de uma participação política, né? Assim, e aí eu acho que passa um pouco... Enfim, essa seria a reflexão que eu faria, mas eu vou deixar meu colega Rodrigo Savazoni falar um pouco. Impressionante, Sérgio, porque eu concordo com tudo que a Georgia diz, cara. Impressionante isso. É muitos anos de domado, né? Treinado. Treinado foi. E olha que eu, desculpa, o Savazoni, e eu coloquei questões que são casca de banana, hein? Sim, e eu concordo integralmente. Mas uma coisa muito legal em complemento a isso, Sérgio, é o seguinte: você partiu de uma premissa filosófica, por assim dizer, de que o Estado serve ao bem comum, né? Eu conheço muito bem Vossa Excelência e sei muito bem da sua formação, de onde o senhor veio, inclusive, né, na sua formação, por exemplo, lá atrás, né, do Partido Comunista do Brasil. E assim, o que eu quero dizer com isso a gente sabe que também o Estado... Só falar uma coisa, Savazoni, a minha premissa do Estado com o bem comum não é dos comunas, dos comunistas, que também tem a matriz do... Porque a dos comunistas é que o Estado é, no capitalismo, o comitê da classe dominante. A minha perspectiva foi kantiana. Então, era isso. Eu ia provocar Vossa Excelência já se defendeu antecipadamente, né? Mas eu queria dizer o seguinte: o Estado também é um conceito em disputa, era nesse sentido que eu queria chegar, né? Assim, a própria concepção de Estado é uma concepção em disputa. E a gente sabe que, por exemplo, na análise hoje de vários teóricos do campo que fazem a crítica do neoliberalismo, a gente fala hoje de um bloco contínuo, Estado-mercado, onde o Estado foi capturado pelo mercado, o Estado foi capturado pelo capital, de tal maneira que esse Estado que coopera com o comum, ele se torna cada vez mais raro.
na medida em que ele é um Estado que foi capturado por forças do capitalismo que utilizam-se das capacidades regulatórias, ou seja, jurídicas, e do seu monopólio da força para impor um determinado tipo de rumo para tudo que acontece. Então, assim, quando a gente fala... Então, é interessante isso porque, por exemplo, isso a gente vê no debate do comum em várias subdivisões do debate do comum. Tem muita gente que faz o debate, por exemplo, dos comuns urbanos. Né? Você pega um autor como David Harvey, né, que vai discutir isso, que vai dizer o que é a cidade? Né? O que é o direito à cidade? O Harvey fala, o direito à cidade é o direito do rico, de definir, por meio, muitas vezes, das regulações que o mercado impõe ao Estado, o usufruto da cidade. Nesse contexto, o comum é a resistência. Nesse contexto, o comum está não numa relação de diálogo, ou de coprodução, ou de construção conjunta, contínua, nesse arranjo que o Estado estabelece, né, ou poderia estabelecer, mas em conflito com, né, em oposição a. Né? Então, a gente também, só estou lembrando um pouco disso, porque concordo com tudo que o Jorge já disse, quer dizer, nós não partimos de uma premissa de negação do Estado, mas é também preciso conceituar ou pensar que Estado é esse, que esse abre a uma possível colaboração com o comum, né? Ou que serve ao comum, né? E a gente aí daí complexifica um pouco a discussão, porque a gente sabe que muitas vezes o que acontece é a disputa no interior do Estado se dá sempre favorecendo o cercamento, que é justamente a extração do comum para usufruto privado, para usufruto dos interesses econômicos. Deixa eu só aproveitar esse gancho da extração e colocar, vou fazer porque é assim, vocês tocaram coisas, a gente vai ter que fazer 500 programas. A Georgia falou da economia da dádiva, de negar a troca de equivalentes. Você falou dessa perspectiva do Estado, só que você jogou a bola no alto para uma cortada, que é a seguinte. Os dados hoje são um elemento de grande valor econômico. A legislação europeia, que inclusive está no coração desse debate com a Commons Network e outros grupos de direitos humanos, inclusive, conseguiram construir uma legislação, o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, que tem uma base ideológica. Se você não gostar do termo ideológico, não tem problema. Vocês podem trocar por uma prática discursiva, um regime de verdade, seja lá o que for. Ele tem um coração. O coração é a ideia de consentimento. E o consentimento está focado no indivíduo. Ao mesmo tempo, lendo o texto que vocês me sugeriram, eu não li inteiro ainda, mas eu vi que eles querem uma perspectiva de soberania de dados que não é baseada no indivíduo, é baseada no coletivo. Exatamente. Mas aí eu fiquei completamente confuso. Pelo seguinte, eu quero entender como que você defende a base do consentimento que não é um consentimento coletivo. Porque a única coisa coletiva é a lei. Tudo bem, é feita no processo da democracia liberal, se você preferir democracia liberal burguesa. Foi aprovada uma lei. Uma vez que ela é aprovada, ela tem regras e diz, olha, o Sabazone e a Georgia, cada um ao seu estilo, consentem ou não com a entrega dos seus dados. Mas por que isso é coletivo? A Lei Geral de Proteção de Dados não trata dos dados como um bem coletivo. Como é que você ou vocês pensam nesse mundo onde tudo está sendo dataficado? Como é que nós podemos transformar os dados de um bem individual privado para um bem comum e coletivo? Silêncio. Já quer arriscar? Não, eu vou primeiro falar um pouco do documento, que eu acho assim, né? O que a Commons Network faz é advocacy, né? Então, eles estão tentando influenciar o pensamento dentro da União Europeia, eles ficam lá na Bélgica, basicamente é lobby, né?
para tentar influenciar algumas ideias. Então, assim, claro que ali tem muito, assim, eu também li e falei assim, nossa, realmente, assim, tem um tanto de ideal, né, daquilo que é o que eles estão tentando jogar a bola lá para cima. Mas o que eu acho é assim, eles estão questionando uma coisa que é tão óbvia, né, que no final das contas é assim, não tem essa de mundo digital com uma leizinha, tudo virou digital. Então, se a gente está falando de direitos, a gente está falando de mundo de Estado, de acordo, de contrato social, de que premissas a gente está partindo. E o que eles estão defendendo são 4 premissas. Basicamente, a autodeterminação, né? Cultivar o comum, descentralizar as infraestruturas e empoderar, que eles chamam de empoderar as instituições públicas. Porque, assim, por exemplo, na Holanda não existe, por exemplo, que nem existe em Taiwan, um ministério de assuntos digitais, ou alguém que esteja pensando ou desenvolvendo ideias sobre isso. E o que eu acho assim, você já tem algumas iniciativas, eu não acho que seja fácil de construir, mas você já tem algumas iniciativas onde os dados, onde você tem, inclusive na Europa, a maior parte delas, cooperativas de dados. O que é a cooperativa de dados? Os próprios cidadãos são fiduciários dos seus dados e podem definir coletivamente, portanto, o que fazer com aqueles dados. Isso é uma forma de você lidar com os dados coletivamente. Outra forma de você lidar com dados como um bem comum. A cidade de Barcelona está tentando fazer isso. Eu não conheço a fundo, tá? Eu acompanho um pouco em debates, mas assim, eles têm lá todo um processo de dados abertos e, inclusive, um discurso muito similar à galera do Commons Network, que é um discurso antitecnocrata. Dizendo assim, não é sobre tecnologia, né? É sobre o que a gente vai fazer com essa população, porque na verdade o que são dados? Né? Os dados são pessoas, né, existindo no mundo e a partir disso gerando informações que podem ou não ser utilizadas em retorno para que a gente tenha vidas melhores em sociedade, ou por exemplo as cidades possam funcionar de maneira melhor, então assim que o ônibus ou os serviços públicos, então assim existe um movimento de data citizenship, né, que é assim, você ter autonomia sobre os seus dados e poder fazer o uso daquilo, né, para o seu bairro, para a sua vizinhança. É que a gente não é letrado nisso. Eu não aprendi na escola que os meus dados gerados poderiam me ajudar, por exemplo, a interagir melhor com os meus colegas ou com meus vizinhos, ou que, por exemplo, os dados gerados no meu condomínio podem ajudar a gente a, por exemplo, gerir melhor o lixo, o próprio do meu condomínio. A gente sempre pensa dado como uma coisa assim, que bom, sabe, é uma consequência para eu poder entrar no Facebook. Basicamente. No final das contas, assim, e uma das coisas que eles criticam no documento que eles escreveram, a qual você se refere, é justamente essa crítica do consentimento, que é assim, você lê lá um textão, ele fala, não deveria ser nas costas do indivíduo ter que ler um textão e concordar ou não com aquilo, entendeu? Não é por aí que a gente vai construir uma cidadania, porque não existe mais essa separação entre, então o cidadão, ele é uma coisa, e aí quando ele está no Facebook, ele aprova os dados. A gente foi separando, assim, politicamente, isso é uma construção muito bem feita, na verdade, né? E que deixou a gente refém, né? E aí uma das coisas que eles falam que é meio óbvio, que o sistema está obviamente adoecido, não à toa até os Estados Unidos estão aí revendo agora todo mundo parece olhar para isso com um pouco de medo, do tipo, nossa, existe um oligopólio, né? Estão dominando. Eu sempre falei isso, gente, eu sempre achei um absurdo que um garoto como o Mark domina o mundo com tanto poder e ele não é tratado como uma pessoa que precisa ter accountability, né? Porque assim, como que uma pessoa dessa detém tanta informação sobre o mundo inteiro e a gente está refém, completamente refém, né? Assim, se você pensar na lógica, nenhuma ficção científica conseguiu chegar nessa distopia. Então, eu acho que eu começaria por aí, Rodrigo Savazone. Antes do Savazone falar, a cara dos donos do Google, a gente conhece menos, mas eles têm um poder talvez maior um pouquinho que o Facebook, que também é descomunal. Mas, Savazone, essa reflexão da Geórgia, você também, como que você vai lidar com isso? Eu só vou fazer um complemento, né? Porque é isso que Geo trouxe, tá muito bem posto, né? Que é o princípio da ação desse tipo de... Porque nós estamos falando da Commons Network como um agente que também busca não, fazer esse advocacy, mas por trás disso tem a articulação
de uma cidadania ou de um movimento social, se assim quiser chamar, ou enfim, de uma sociedade civil organizada, que passa por militantes e ativistas que vieram, digamos, do nosso campo, né, que é o campo da militância na internet, na cultura digital, na cultura livre, né, que estão envolvidos com isso, mas que se expande para dialogar com outros agrupamentos de vários tipos de saberes, né, e de áreas de influência, para poder mostrar isso que o Jó estava trazendo, que é a ideia de que nós não estamos tratando, quando falamos em direitos digitais, de um cercadinho específico de mais um direito que é como um direito adicional ao direito à saúde, claro, né? Ou nós estamos falando de um direito transversal, de uma questão que toca em todas, né? Então, como o Network, eles organizaram, né, nos últimos anos aí a Assembleia Europeia dos Comuns, né? Que eles têm tentado fazer com que haja um movimento de cidadania que transversalize essa ideia do comum em diferentes áreas, mas que também aí incida, né, sobre as regulações específicas que acontecem na questão do digital. E como você tinha dito, um dos pontos de partida que como eles estão muito atentos também, ao que é o momento em que a classe política, nós que militamos nesse campo ao longo do tempo, sabemos que existe um gap de compreensão e conhecimento em relação ao próprio tema. Né, parece que são coisas muito novas, né? A gente fica ouvindo as pessoas dizendo isso, mas isso é muito novo, cara. Isso é muito novo há quantos anos que é muito novo, né, meu? Assim, tem gente que tá falando que é muito novo há 30 anos, né, cara? Você fala, até barba mas branca. 30 anos já se passaram, tá? Sabe? Meu, a gente tá ficando velho, cara, assim, falando disso, né? Então, assim, não pode ser tão novo assim para as pessoas. E o que eles estavam chamando a atenção é que nesse momento da pandemia, quando se viram as classes políticas, os governos, diante desses monopólios de dados e diante, inclusive, da necessidade de gerir seus próprios dados, gerados a partir desse momento, para poder fazer isso um pouco que Jorge dizia, que é, enfim, dar respostas aos cidadãos, porque você precisa saber, cara, quando você está no meio de uma pandemia, eu preciso ter a informação precisa sobre quem foi contaminado, em que contexto, qual era a idade daquela pessoa, como que ela estava, né? Quer dizer, por onde ela passou, né? E aí, bom, tudo bem, você mete aí um aplicativo de georreferenciamento naqueles que foram contaminados pelo coronavírus para conseguir monitorar o deslocamento dessa pessoa no território. E aí, esse dado que você gerou sobre esse sujeito, você faz o que com ele? Pertence a quem? Como é que fica? Né? E aí vem a discussão sobre a necessidade também de se ter políticas claras, evidentes, transparentes em relação a isso. Né? Então, e aí, um dos pontos que eu queria só complementar, Sérgio, dessa ideia de você fazer uma gestão, digamos, coletiva dos direitos, é que a ação toda da Commons Network é uma ação na direção do Estado, no sentido de que o Estado garanta a proteção coletiva dos indivíduos também, no sentido regulatório. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, tem uma questão que é assim, você tem bens que são, entre aspas, individuais, direitos individuais, mas que eles são estabelecidos e que têm estruturas sociais para garantir isso. Você tem direito à segurança, mas você tem estruturas institucionais que procuram dar você garantias dessa sua segurança, certo? Você tem, se você quiser acreditar nisso, mas você tem policiamento, você tem tal. E o que eles também estão dizendo é que é preciso dotar o Estado de condições de agir na defesa coletiva. Porque isso não é uma questão individual, é uma questão social, ela é uma questão ampla, né? Então, por exemplo, se esse dado está sendo extraído de forma indevida, quem vai fazer essa... Né? Como que você cria mecânicas que sejam mais... E aí, nesse sentido, você pode chegar até nos arranjos comunitários, né? Que também é uma possibilidade. Eu vou falar, bom, eu quero fazer a gestão comunitária dos meus dados junto com as pessoas com as quais eu estou. Tem um outro debate aí, só para complementar, que é a questão da interoperabilidade, né? Que daí vem uma questão daí mais especificamente da questão da infraestrutura, né? Eles estão até criticando, porque isso foi uma questão que virou meio uma panaceia, né? Essa ideia de que você tem que ter um agente interoperável, que você tem que conseguir entrar nos diferentes serviços, né?
das plataformas, né, desse capitalismo tal, com o mesmo tipo de identificador, né? Performance que você possa fazer a gestão inclusive. E isso, a gente sabe que é perigoso também cair nessa discussão dessa ideia, porque tudo isso fica parecendo que é sempre uma discussão que envolve uma escolha racional individual. Isso. Que você tem todos os elementos para fazer essa escolha, que você está completamente preparado para ela e que você foi e sabe exatamente o que você está fazendo ali. E não é verdade. Essa que é a grande questão. E aí o Estado, ele tem um papel nesse sentido. Eu, por exemplo, não faço ideia de muita coisa que acontece, mas o Estado me protege de um monte de coisas que eu não faço ideia. Claro. E por que não pode me proteger também no meu tráfego digital? Para que eu não seja... né? E aí é um pouco essa... Vou pegar um gancho que vocês falaram, mas vou acrescentar, eu não poderia deixar de acrescentar, nessa questão da gestão de dados coletiva, e que a Commons Network critica, um exacerbamento, né, das plataformas, um agigantamento durante a pandemia, é muito grave, sim. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, existe uma empresa israelense chamada NSO, ou NSO. E me chamou muito a atenção que eu estava pesquisando um outro assunto para escrever um paper de cyberwar, ciberguerra. E aí sabe o que aconteceu? Eu dou de cara com essa empresa dizendo: nós enfrentamos inimigos invisíveis. Ninguém melhor que nós para enfrentarmos a pandemia. E eu sei que muitos estados entregaram dados das suas populações para essa empresa, que aumentou o seu conhecimento sobre as populações. É uma empresa que produziu Pegasus, que é um intrusor nos celulares, que já foi denunciado, responsável pela morte de jornalistas no México. Por que eu estou falando isso? Porque a criticidade, o espírito crítico, caiu na pandemia. Então, nós começamos a ver as pessoas defenderem que, no caso do Brasil, você enfiar um intrusor no seu celular para saber quem está contaminado, sendo que nós não temos teste, a gente não sabe quem está contaminado. E a Electronic Frontier Foundation fala, eu tenho outro mecanismo de mapeamento, sem ser tão intrusivo? Existe, mas nem os outros foram feitos. Então, estou chamando a atenção que é a seguinte questão sobre dados. É muito perigoso, sim, a interoperabilidade quando ela não é de dados públicos. Ela é de dados que envolvem as ações de cada um de nós e das nossas coletividades, de segmentos também, dos negros, dos pobres, dos etc. Agora, existe nos dados de saúde uma coisa que não está resolvida. Parece que dado é dado, é tudo igual e não é, que se chama níveis de acesso. Níveis de acesso. Tem dados que pode ser acessado só por um grupo e o coletivo tem que decidir isso ou precisa saber sobre isso. É interessante criar um tratado de ação, de decisão coletiva sobre dados. Isso é muito interessante, mas isso está longe de ter. A gente está vendo nessa campanha eleitoral, vocês devem estar acompanhando, claro. Vocês têm até em Santos, né, um coletivo que tem candidato, né? Só que não se reconhece no sistema político coletivos que disputam o poder, né? O poder de Estado, eu estou falando, não estou nem falando do Commons. Então tem uma confusão muito grande que eu acho que essa ideia de soberania coletiva de dados precisa entrar na parada. Eu acho que precisa ser, vamos dizer assim, incorporada no debate, porque o debate é todo focado na empresa, né, e no indivíduo. Não é focado, na verdade, no comum, nos coletivos. Muito interessante isso. Eu acho que vocês têm uma tarefa, quer dizer, todos que discutem esse tema, de tentar ver como tratar efetivamente uma legislação, por exemplo, de inteligência artificial, de sistemas algorítmicos, porque o dado não é natural, né?
O dado não é natural. Mesmo os exemplos que vocês deram, todos eles dependem previamente de um projeto humano. Uhum. Se você quiser, eu digo a você, até o RG, lá na minha época, eu tinha que ir numa delegacia de polícia levar um monte de documento, aí eu recebi um número. Esse número virou um dado que me identificava, me vinculava à impressão digital, me vinculava a banco, etc. Nenhum dado que a gente capture é um dado natural. Ele é sempre fruto de um projeto nosso. Isso tem uma performatividade. A gente precisa saber combinar essas dimensões complexas. Essas que vocês levantaram, eu acho fundamental a soberania coletiva dos dados. Quando a Georgia descreveu os 4 itens da Commons Network, tinha um outro. O primeiro, eu acho que era autonomia, né? Eles chamam de autodeterminação. Autodetermina, né? Melhor. Uhum. Autodeterminação. Mas como que nós vamos fazer isso virar aquilo que o Savazone acabou de falar? Tem coisa que a pessoa não vai conseguir se proteger. Aliás, a própria legislação de proteção de dados precisa de uma agência, porque é muito complexo algumas coisas. Aliás, exatamente. Mas na base disso essa discussão não está desvinculada à desconfiança nas instituições, né? Na base disso está a confiança nas instituições, a confiança na política, né? Porque se você for pensar o sistema eleitoral brasileiro, né? Eu voto em alguém para me representar. O mecanismo eu dou meu dado para alguém esperando que o melhor seja feito daquele dado, digamos assim. Então, eu liberei meu dado aí no RG ou CPF, estou acreditando que o Estado vai me devolver em melhores serviços públicos a partir dos meus dados, né? Tem um pouco de você confiar, né? Você está sendo fiduciária. Um pouco a lógica que eu acho que tem uma inversão aí que a gente projeta para o futuro é assim: e se esses indivíduos autodeterminados pudessem ter mais agência sobre algumas questões, né, do que fazer com os dados ou não? E se a gente construísse instituições mais voltadas para o comum e baseadas mais na confiança, na reciprocidade, que pudessem fazer, portanto, certas agências para nós em algumas coisas complexas. E aí eu me pergunto, Sérgio Amadeu, te escutando sobre, né, o projeto, né, assim, quer dizer, os dados e qualquer outra tecnologia que a gente faça estão sempre a serviço de alguma coisa, né, de algum projeto, estão no final das contas, está a serviço de, né? E eu me pergunto se a gente tivesse mais formação sobre dados desde sempre, né? Assim, porque também tem uma coisa assim que eu sinto, né? A gente não aprende. Onde que eu aprendo sobre essas coisas, né? Como que eu... Porque é muito distante, né? Eu acho que, por exemplo, eu sou uma otimista, né? Então, eu sei que vocês não são, mas eu sou. Mas pensa bem. Há alguns anos atrás, a política era para poucos. Eu acho que ainda é para poucos, mas eu vejo muito mais, assim, eu pelo menos acho que tem muita gente, assim. E assim, eu venho dessa escola, né, da ética hacker, quer dizer, como que eu olho para aquilo e faço perguntas, né? Como que eu entro naquilo e experimento aquilo? O que são os dados? Que no fundo tem a ver com a ciência, né? Como que a gente aprende isso? Né? Onde a gente aprende? Eu mesma fui aprender muito depois, assim, né? E eu não entendo nada, não sei nem porque eu tô aqui hoje. Então, assim, tem uma coisa que não, é porque, assim, tem uma coisa de, tipo, formação. Eu acredito muito nisso, assim, desde como que a gente fala, para onde a gente fala. Porque, no final das contas, por exemplo, as coisas que você fala, Sérgio, eu te conheço há algum tempo, eu entendo 20%, amigo. Entendeu? Tem uma coisa assim. É o fim, gente. Savazone, socorro, Savazone. A Jorge ela fica fazendo esse discurso eu não entendo nada de internet, eu não falo isso. Ela é uma das pessoas que está há 15 anos trabalhando com isso. Eu tô sabendo. E assim, tava dando show aqui, falando um monte de coisa fabulosa. Falou porque coisas acho que fabulosas. Mas tem uma coisa que até, mas pegando um pouco essa coisa que a Geo trouxe, e que de fato eu acho que a construção do que ela traz, que é uma coisa que nesse documento há uma preocupação, e aí é uma preocupação da gente entender que isso é político.
no sentido mais amplo do que a gente pode chamar de político, né? Não é técnico, né? Tem um deslocamento aí que acontece muitas vezes, que é o próprio político envolvido às vezes no debate, falando, isso aí é muito técnico, não tem do nada, tal. Sim, Você queria falar, sim. cara, não tem nada mais político do que isso. Exato. Porque é nesse lugar que está sendo jogados os destinos das nossas vidas, né? E acho que nesse sentido que a Jota está falando, como é que a gente prepara também as pessoas minimamente para poder fazer esse debate de forma apropriada, né? Quer dizer, como é que as pessoas realmente se colocam e se posicionam conscientemente? Agora, eu queria acrescentar 2 pontos ali na disputa desse, porque eu trouxe isso, Sérgio, também, quando a gente estava conversando, porque eu acho que vale a pena a gente estar up to date, assim, ou conectado com processos que estão acontecendo. A gente tem pensado muito comum também dentro de uma perspectiva de como é que a gente solidifica esse debate, como é que a gente traz outras epistemes para a roda, como é que a gente pensa isso criticamente a partir de outras formas de conhecer e produzir sentido para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, também é muito interessante você ver esse movimento que está acontecendo na Europa, porque eles falam numa human-centric digital policy. Quer dizer, uma política digital, né, uma política pública digital centrada no humano, né? E isso tem uma coisa que é porque a gente também faz muitas vezes esse debate pelo que seria, digamos, o das máquinas, né? E aí, assim, óbvio, eu não estou querendo aqui entrar numa oposição humano-maquínico, mas eu quero só dizer que a gente sabe que isso também é preciso operar nessa simetria, né, que envolve humanos e não humanos, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem um desafio de reentender o que é o político e o humano nesse contexto que está colocado. E isso não pode ser um debate exclusivo de um determinado campo reduzido. E aí eu acho que a gente, como uma organização, o Instituto Procomum, que não necessariamente está hoje atuando, digamos, dentro da coalizão pelos direitos na rede, ou mesmo ligado, né, no debate específico do campo, a gente está querendo também pensar um pouco como que a gente pode ser um agente para facilitar esse diálogo com outros agentes políticos que estão em outros debates, que são prementes, que são necessários, que são importantes e que são urgentes, mas que possam enxergar também a importância disso, né? Porque isso afeta a todos. Savazone, e a positividade ou a novidade sobre isso que você está falando é que esse debate penetrou efetivamente em vários campos. Ele está penetrando. Exato. Ele tá. Uma das principais organizações que trabalha a questão tecnológica hoje no Brasil é o MST. Exato. Um dos episódios que está aqui do Tecnopolítica, nós identificamos a relação do Facebook com o latifúndio. Nós estamos vendo uma série de... O movimento negro, o movimento antirracista, trabalha hoje melhor do que ninguém a questão do preconceito algorítmico, na verdade, o desvio, o viés. Então, esse debate está se aprofundando. E uma coisa que é muito curiosa na nossa conversa aqui, que eu vou ter que encerrar, porque os nossos programas têm em torno... A gente já passou, mas vamos com calma. É o seguinte, a gente não falou do maior movimento tecnológico de comum que existiu a partir do fim do século XX e penetrou no século XXI, que é o movimento de software livre. Curioso isso. Exato. Você vai dizer, não, o maior é o meio ambiente. Eu tenho dúvidas. Sim. Essa aí é a controvérsia, eu poderia dizer que é a cultura. A cultura. Mas eu acho que a cultura popular. Mas por isso... só dizer, Não, deixa eu só terminar. Fala, Jorge. Quer me expulsar do programa. Não, sabe o que eu queria falar? Em minha defesa, Sérgio Amadeu, eu acho que assim, eu entendo tudo que você fala, tá, gente? Eu retiro o que eu disse. Mas era uma brincadeira, eu respeito muito o professor Sérgio Amadeu. Mas eu acho que você, assim, eu só queria dizer que assim, essa conversa, ela não pode ser nichada, porque ela não é mais sobre um nicho, ela é sobre a nossa vida inteira e nosso futuro. É um pouco esse lugar. E aí, só para acrescentar os exemplos que você deu,
aqui no Rio de Janeiro, que eu tô no Rio de Janeiro essa semana, tem o Data Lab, por exemplo, né, que é uma agência de dados cidadãos que fica na Favela da Maré. E ele, assim, eu vejo cada vez mais, assim, né, por exemplo, o Data Lab faz um trabalho chama Cocozap, né, que, assim, trabalhar saneamento básico a partir do cocô, né, assim, do esgoto. Então, assim, isso é maravilhoso, que no final das contas, assim, o que é saneamento básico? Como que a gente, né, o que é dado, né? Assim, eu tirar a foto do cocô no quintal da minha casa, então, isso é um dado, que depois vai vir. Eles fizeram agora uma agenda. Não, então, eles fizeram agora uma agenda de uma política de saneamento básico para o Rio de Janeiro até 2030, baseado nas fotos de cocô, né? Muito no bom. Saneamento. Então, eu acho que é meio por aí, assim, né? Como que a gente desmistifica esse lugar, né? Sobre o que são os dados e o que eles vão projetar para a gente. Eu só queria fazer esse parênteses. Não, brilhante exemplo. Sérgio, me permita só um comentário antes que você encerre. Eu ainda não vou encerrar sem falar uma coisa, mas continue. Então fale que não, depois mas eu falo. Então. Não, é que eu só queria dizer o seguinte. Eu estou cada vez mais... Eu diria a você que eu sou um adepto já há algum tempo das ideias de Maurício Lazarato. Então, eu trabalho muito essa questão. Eu trabalho essa questão do comum como contraponto também, tentativas de contraponto à supremacia do mercado, do capital, e uma tentativa, eu não acredito num golpe que transforme a sociedade de uma vez para todas. Eu acho que, por isso que quando alguns falam assim, essas experiênciazinhas não servem para nada, elas servem, elas são experiências de um outro modo de vida que talvez algumas peguem. Mas, na verdade, nós vamos superar o capitalismo a partir dele, de dentro dele, com outros modos. Não vai vir uma espaçonave e mudar tudo. Não vai vir um golpe político e o governo vai mudar tudo. Porque isso seria autoritário, isso não funcionaria. Não funciona assim. Então, a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu acho que a tecnologia, tanto é que esse podcast chama Tecnopolítica, ela é muito influenciada, esse podcast, pela ideia do Simondon, que é uma alienação técnica. O homem, a humanidade, a mulher, os vários povos, o que eles fazem? Eles fazem construtos, sempre fizeram. A língua é uma tecnologia. Tudo que permite a interação existe de mediações, são construções. Então, há uma alienação de separar a técnica da vida. Então, é nesse sentido que existe essa questão. A tecnologia hoje é uma das principais expressões dessa cultura que nós temos, mas essa tecnologia alienada. A tecnologia alienada, a tecnologia como um passe de mágica, ela é uma expressão da alienação técnica. Então, nesse sentido que eu queria só dizer que... então, eu também não gosto de falar os humanos e tal, porque nesse documento, só a última coisa, a gente vai ter que voltar a conversar, o peso do pensamento colonizador é impressionante. Uhum. É impressionante. Eu ia ler aqui, mas eu não vou, para não correr, virar um debate de novo. Tem várias passagens que você vê a supremacia europeia em relação às periferias do mundo. Isso está colocado, mas isso está colocado mesmo nos mais bem intencionados. É por isso que eu acho que o tensionamento vai muito daqui que a gente faz, como é que a gente coloca dá luz à nossa visão de mundo e pega aí algumas experiências também e compartilha. Eu acho que tem esse lugar de diálogo possível. Legal. Mas ele tem regimes de verdade e tem poder colocado o tempo inteiro. Mas eu queria só dizer que eu concordei com tudo que você falou, Sérgio Amadeu, uma coisa rara para mim. E eu queria dizer... foi um grande prazer estar aqui com vocês dois. Eu concordei com vocês dois 1 hora da minha vida, então isso foi muito legal. Muito bom. A Georgia costuma fazer uma piada, Sérgio, há algum tempo já, que a gente faz reuniões juntos e tal, ela fala... A gente parou de brigar, né, tal, não sei o que. Agora, outro dia ela estava falando que ela precisava mudar um pouco, que ela estava concordando demais, estava concordando muito.
Mas, Sérgio, eu queria falar duas coisas só antes de encerrar, rapidinho mesmo. Uma delas é o seguinte, tem uma coisa que, quando você falou da questão da comunidade de software livre, da questão do software livre, que esse documento também aponta um pouco para isso, e eu ia até tocar nesse ponto que você falou, né? Essa coisa da soberania, assim, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, né? Os europeus estão muito putos também com essa história toda, porque a maior parte dessas plataformas não são europeias, né? Claro. São americanas, então invadindo o território deles, né? Então, assim, tem uma parte disso, assim, que é um desespero dos caras de... É soberania total. Porque assim, os caras estão... Porque se fossem eles praticando e esses dados estivessem na mão de empresários capitalistas europeus, né, muito provavelmente eles teriam sido mais flexíveis, né? Então tem uma coisa de uma disputa aí territorial e geopolítica importante que precisa ser considerada, e a gente não está desconsiderando isso, mas a gente que está na periferia da periferia nesse sentido, né, do ponto de vista inclusive desse debate, e agora ainda mais com esse governo que a gente tem, com o papel que o Brasil faz no mundo, trazer também esses elementos para ver como é que essa discussão está acontecendo num outro nível, em outros espaços, eu acho que é importante para a gente conseguir irrigar a discussão e perceber que, enfim, essas são questões globais, né, Sérgio? Assim, falar em regulação da internet, a gente sabe que se aprovado, por exemplo, um estamento e uma mudança de visão, por exemplo, conceitual no âmbito da União Europeia, isso de alguma maneira vai irrigar a discussão que acontece aqui, vai chegar, né, às vezes com um delay, né, com alguns anos de defasagem, mas chega. Então, eu acho que é importante para a gente que está nesse campo fazer isso. E aí, eu queria concluir só dizendo que muito bacana você abrir esse espaço para a gente trazer essa discussão, né, para nós no Instituto Procomum. A gente não tem, assim, é uma agenda que a gente toca nela desde que a gente nasceu, mas a gente tem muito mais interesse em aprofundar, né? Eu te procurei um pouco na condição também, inclusive, do nosso conselheiro, para poder pensar um pouquinho como é que a gente pode dar sequência nisso. Então fica o convite também para quem conhece o nosso trabalho, para quem assiste o podcast, para quem não conhece, que venha se aproximar, porque a gente está querendo olhar para isso, pensar um pouco em relação a essas questões que a gente está colocando aqui, e eu acho que a gente pode também ajudar aí nessa, enfim, a fazer esse debate sobre os dados como comum e como pensar coletivamente as nossas respostas, né? Savazoli, eu acho que vocês do Procomum, Posso Ajudar e outras que estão nos ouvindo aqui, a gente precisava organizar em breve, no início do ano que vem, um seminário sobre os dados de o comum, nessa perspectiva. Vamos pensando aí, porque isso é uma coisa legal. E aqui termina mais um Tecnopolítica. Fique ligado que no próximo episódio vamos voltar. Obrigado, Jorge. Obrigado, Savazoli. Valeu. Até a próxima.